Dominical tinha o hábito, que eu achava muito ruim, de exigir a nossa presença, né, a nossa fala presente, né, quando a gente ensinasse a lista, citando um texto bíblico de cor. E era um trauma para mim. Eu lembro que eu fui da minha casa até a igreja dizendo para mim mesmo, e Deus disse, haja luz e houve luz, e Deus disse, haja luz e houve luz, para tentar decorar isso. E quando eu cheguei lá, ela tinha cancelado essa possibilidade. Fiquei muito frustrado. Mas, de qualquer maneira, um dos versículos bíblicos que eu decorei para essa chamada foi o Salmo 34:8, que diz lá, provai e vede que o Senhor é bom. E eu sempre gostei desse salmo, porque ele evidencia um fato que a gente nem sempre lembra, seja nas nossas reflexões teológicas, seja na nossa vida diária, o fato de que Deus não é um conceito a ser decorado, nem aprendido e nem defendido com unhas e dentes. Deus é um fruto a ser saboreado. Então, falar de Deus, falar de mística, falar de espiritualidade, não é falar de um conceito doutrinário, é falar de uma relação. E essa relação passa pelas sensações de prazer, de toque, de visão, de audição, de tato. Essas experiências todas estão presentes, inclusive, na literatura do Novo Testamento. Quando a carta joanina fala da experiência que os cristãos tiveram com Deus revelado em Jesus, ela diz assim, o que nós temos ouvido, o que nós temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e isso nós comunicamos a vocês. Então, ouvir, ver, tocar, são todos verbos ligados a essa dimensão da concretude da vida, e não a mera artificialidade das nossas construções sistemáticas e doutrinárias. Então, o primeiro ponto é esse. Se a gente esquece de fazer isso, se a gente acaba pensando Deus como doutrina, a gente acaba caindo naquilo que o Rubem Alves fala, aquele conto que ele diz lá que havia um pássaro muito lindo que cantava toda manhã para a menina ouvir, né? Ele pousava na sua janela e cantava, e a menina achava aquele pássaro fantástico, o canto dele era maravilhoso. E ela pensou, eu quero esse pássaro para mim, eu vou construir então uma gaiola para esse pássaro. Mas como o pássaro é tão lindo, eu vou fazer a gaiola com o melhor material possível. Então fez uma gaiola fantástica, linda, dourada. E quando o pássaro apareceu na manhã seguinte para cantar, ela pegou o pássaro e aprisionou o pássaro na gaiola. E o resultado é que o pássaro nunca mais cantou, porque pássaro engaiolado perde a razão de cantar. A gente faz isso com Deus. As nossas igrejas são gaiolas para Deus. As nossas teologias são gaiolas para o sagrado. E aí, nesse sentido, a gente vive num momento hoje que a gente poderia repensar isso tudo. Porque essa lógica de doutrinar Deus, de pensar Deus como doutrina, é uma lógica muito, ainda é uma herança que vem do positivismo racionalista lá do século XIX. E na modernidade se pensava que a gente iria viver num mundo desencantado, né? A palavra era secularizado. E isso afetou toda a vida. Por exemplo, no conhecimento humano foi dividido em várias disciplinas, houve a especialização do conhecimento, e isso percebeu que isso acabou causando um problema, porque se percebeu que o conhecimento partido em pedaços gera uma vida igualmente partida em pedaços, né? Nós buscamos as coisas hoje, saber de cor as coisas, e saber de cor é saber de coração, porque cor está ligado a cortes, que é o coração. Então a gente sabe, a gente aprende as coisas não para o currículo Lattes, a gente aprende as coisas para a vida. E se o conhecimento não tem nada a ver com a vida, então para que serve o conhecimento? Então a gente precisaria repensar isso tudo, e na verdade isso tem sido repensado no nosso tempo. A gente vive num momento em que há uma crise muito forte de um paradigma que estabeleceu a modernidade. Se percebeu a insuficiência da racionalidade para dar conta da vida. A gente está chegando num novo momento que não é a negação da razão, mas é a superação de uma lógica meramente racionalista. Está claro o que eu quero dizer aqui, gente? Legal? Muito bem. Nesse sentido, o Leonardo Boff, quando fala de espiritualidade, ele diz assim, espiritualidade tem a ver com experiência, não com doutrina, não com dogmas, não com ritos, não com celebrações,
que são apenas caminhos institucionais capazes de nos ajudar na espiritualidade, mas que são posteriores à espiritualidade. Na célula da espiritualidade, podem conter a espiritualidade, mas não são a espiritualidade. São água canalizada, não a fonte da água cristalina. Claro? Tudo que a gente faz em relação a Deus, a gente pensa, a gente cria doutrina, a gente cria liturgias, é importante, mas é um elemento segundo, um elemento secundário. A fonte, na verdade, está na experiência do mistério de Deus, que não pode ser abarcada pela linguagem. Quando a gente fala de Deus, nós estamos falando de algo que não pode ser, ou de uma pessoa que não pode ser confinado a uma dimensão linguística. E esse elemento traz para nós um senso de reverência diante do mistério. Como dizem os místicos medievais, a melhor maneira de falar de Deus é calando. Porque quando eu falo, Deus não está nas minhas palavras. O que eu falo são apenas aproximações desse Deus que se revela a mim. Essa fala minha é importante, mas ela não enquadra Deus. Por isso que é tão problemático quando a gente vê pessoas defendendo discursos doutrinários sobre Deus com unhas e dentes, porque elas construíram uma imagem de Deus no lugar do verdadeiro de Deus, e com isso fizeram de um ídolo um lugar de adoração. E isso preciso a gente repensar isso tudo. E aí nosso desafio então, o Leonardo Boff continua dizendo, consiste em descobrir como passar da cabeça, onde está a doutrina sobre Deus, para o coração, onde se encontra a realidade viva de Deus. Porque Deus está no coração. E Deus está, especialmente, na tradição cristã, no coração de Jesus. Olhar para Jesus é olhar para Deus, segundo o Novo Testamento afirma. Mas quando a gente olha para Jesus, o que a gente vê? A gente vê um homem que gostava muito de partilhar a sua mesa com gente de todo tipo, inclusive com pessoas que eram consideradas periféricas na sociedade. A gente vê um homem que gostava de festas, que vai numa festa de casamento judaico e lá faz o seu primeiro milagre. Festa de casamento judaico é como se fosse uma rave, tá? É batidão, 7 dias direto. Jesus está lá participando da festa, alegre. E na verdade, na minha leitura, ele faz o milagre de transformar água em vinho, porque ele sabe que quando terminar a água, quando terminar o vinho, termina a festa, e está tão bom ficar ali que ele não quer terminar. Deus em Jesus é festeiro, é amigo da festa. Quem olha para Jesus vê alguém que não é muito dado às coisas da religião. Frequentava pouquíssimas vezes a sinagoga, pouquíssimas vezes o templo. Quando ia no templo, ia para arrumar problema ou para arrumarem problema com ele. A dimensão da vida de Jesus, a espiritualidade de Jesus, a sua relação com Deus acontecia onde? Acontecia na vida, acontecia nas praias da Galileia, acontecia nas ruas de Cafarnaum, acontecia entre os mais pobres, entre os mais necessitados, entre os cegos, surdos, mudos, aos quais o reino de Deus era anunciado. Esse é Deus em Jesus de Nazaré. Aliás, os cristãos não creem num Deus tornado livro, ainda que esse livro seja escritura. Os cristãos creem num Deus tornado pessoa, tornado ser humano. A encarnação de Deus em Jesus de Nazaré significa ao mesmo tempo a mundanização de Deus e a santificação do mundo. Por causa da encarnação, toda a terra que a gente pisa é terra santa. E esse dado traz para a nossa realidade um elemento de mistério que nos toma por inteiro, que é a própria experiência mística. Rubem Alves diz que os cristãos tornaram-se cristãos quando eles aprenderam que para falar de Deus, eles tinham que deixar de falar de Deus para falar de um homem, de uma pessoa, de Jesus de Nazaré. Então esse dado é um dado primordial para a gente repensar o nosso próprio tempo e reafirmar no nosso tempo a necessidade da mística, da experiência mística de Deus. Até aqui você me acompanhou? Muito bem. Vou passar para uma segunda lembrança. Estava aqui numa palestra com a professora Eliana Yunis, que é professora aqui da PUC do Rio de Janeiro também,
e ela estava fazendo uma interpretação muito pertinente sobre um poema do João Cabral de Melo Neto chamado O Canavial e o Mar. Eu vou ler para vocês o poema. Diz assim: o que o mar, sim, ensina ao canavial? O avançar em linha rasteira da onda, o espraiar-se minucioso e lívido, alagando cova a cova onde se alonga. O que o canavial ensina ao mar? A elocução horizontal do seu verso, a geórgica de cordel ininterrupta, narrada em voz e silêncio paralelo. O que o mar não ensina ao canavial? A veemência passional da pré-mar, a mão de pilão das ondas da areia, moída e miúda, pilada do que pilar. O que o canavial não ensina ao mar? O desmedido do derramar-se da cana, o comedimento do latifúndio do mar, que menos lastramente se derrama. Esse poema ilustra, na verdade, uma capacidade dialogal entre áreas da vida humana.